Olá pessoal, aqui quem fala é Giovanni Gomes e o tema da videoaula de hoje é integração entre EPM e o TFS, o Team Foundation Server da Microsoft, ok? O objetivo principal dessa integração é permitir que os gestores que estão aqui na camada do EPM, onde fazem o controle e a gestão dos cronogramas, sincronizem, ou seja, enviem as atividades diretamente para a ferramenta de ALM, no nosso caso TFS. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento mantém o foco apenas no TFS. As atividades vão ser incluídas lá automaticamente a partir do mecanismo de integração, ok? E na medida que as atividades forem evoluindo, o trabalho for sendo realizado no TFS, esse status, essas horas trabalhadas, são enviadas automaticamente para o EPM. Ou seja, isso é um ganho muito relevante. O gestor não precisa ficar cobrando ou perguntando um a um dos integrantes da equipe como está o andamento do trabalho. E a equipe não precisa também fazer a gestão em duas ferramentas, elas concentram apenas no TFS. Fazendo a gestão correta ali, automaticamente o status estará sempre atualizado para o gestor lá no EPM, ok? Então, o primeiro passo, aqui eu estou no Visual Studio, é ter a collection, ou seja, o projeto já criado aqui na nossa ferramenta corporativa. O projeto aqui se chama Build and Run Example. Ele tem que estar criado aqui e criado também no EPM, onde já temos aqui um cronograma, um projeto chamado Build and Run. Tendo os dois projetos já criados, basta abrir um chamado no EPM solicitando a integração entre esses dois projetos, TFS e EPM. De forma bem simples, quem ainda nunca abriu um chamado, basta vir aqui no menu Support Request, mais Support Tickets e criar um novo item. Só preciso disso, ok? Assim que receber o chamado, a equipe de atendimento do EPM LM vai rodar um comando para incluir esses projetos na rotina de sincronização, ok? Considerando que esse projeto já está com essa rotina configurada, como funciona? No EPM, basta o gestor. Vamos tomar essa atividade Teste de Integração TFS como exemplo. Ele escolhe a atividade, planeja a atividade normalmente, alocando os recursos, a quantidade de horas. Por exemplo, essa tem 12 horas alocadas, está com o Thiago, ok? É importante saber que o recurso que está associado a essa atividade vai ser enviado para a ferramenta de LM, ou seja, já vai criar a atividade lá no TFS, já com o profissional associado, ok? Andando um pouco mais adiante no cronograma, temos duas colunas, que são as colunas utilizadas para sincronizar as tarefas, ok? Essa é uma maneira muito interessante, pois não precisa sincronizar todas as atividades do cronograma, apenas as atividades que ele julga necessário por ser relacionadas a desenvolvimento. Então, para o gestor sincronizar uma atividade com o TFS, enviar, publicar essa atividade para a camada LM, basta preencher a coluna Publish to Team Project com Yes, ok? E em seguida, a segunda coluna, Work Item Type TFS, que é onde ele vai informar qual que é o tipo de Work Item que vai ser criado na ferramenta. Nós temos dois tipos, Task e User Store. Task, quando é uma atividade pontual, ok? E User Store, quando está relacionado a um requisito, algo mais macro, onde o detalhamento será feito no TFS. Ou seja, pensa num caso de uso. Eu vou sincronizar o caso de uso como tipo User Store, e o time de desenvolvimento dentro do TFS vai criar subatividades para organizar melhor o trabalho. De qualquer forma, o gestor continua tendo a visão do requisito como um todo, do andamento.
Se quiser o detalhe, basta acessar o TFS, ok? Essa atividade de exemplo, teste de integração TFS, eu vou criar como uma tarefa, ok? Feito isso, basta publicar o projeto e aguardar que o mecanismo de sincronização envie as atividades. Esse mecanismo é um mecanismo assíncrono, ou seja, ele roda de tempos em tempos, geralmente de 5 em 5 minutos. Ou seja, ele envia todas as atividades que estão aqui pendentes, né, de serem criadas no TFS e, ao mesmo tempo, verifica no TFS se tem algum andamento, alguma evolução das atividades que estão lá para atualizar aqui no EPM. Ok? Feito a publicação, vamos no Visual Studio verificar se essa atividade foi criada. Então, estou aqui no projeto, vou filtrar pelas tarefas ativas. Pronto. Podemos ver que já está aqui a atividade. Teste de integração TFS, associada com o Thiago, assim como estava no cronograma. A partir daí, vamos simular. Deixa eu expandir aqui os detalhes da tarefa. Você pode mudar o status de ativo para closed, resolved, da mesma maneira. E aqui vem uma parte importante, que é a quantidade de horas, que é onde é feito o apontamento de horas. Aqui está como horas restantes, 12 horas, completadas 0. Vamos simular que essa atividade teve um avanço de 50%, ok? Então, basta que o profissional informe que completado 6 e restando 6, ou seja, ele evoluiu 50%, completou 6 horas, né? Completou 50% nessa atividade. Tá? Feito isso, basta salvar essa atividade e aguardar o próximo ciclo de sincronização do mecanismo. Basta, dentro dos detalhes da atividade, nós temos aqui o histórico e por aqui é possível acompanhar tudo que é feito. Então, por exemplo, Project Server Sync, né? Este item foi criado pela sincronização com o Project Server, ou seja, foi um mecanismo de sincronização, fala exatamente o horário. Agora eu fiz essa modificação, então foi editado por Giovanni, ok? Depois de alguns minutos, o mecanismo de sincronização já foi executado, a gente pode notar isso aqui pelo histórico, tá? Project Server Sync foi enviado com sucesso para o EPM. Nesse caso, o gestor já recebeu o e-mail informando que o profissional enviou as horas e ele também pode conferir aqui no centro de aprovações que aparece aqui a nossa atividade, ó, teste de integração TFS, ok? Uma atualização da tarefa, o recurso é o Thiago, em vermelho o que foi alterado, né? O total de horas restantes agora está em 6 horas e o percentual concluído 50. Na parte da direita está aqui o trabalho realizado total 6 horas, aqui no dia 29, ok? Que é o primeiro dia da tarefa. Com isso, os integrantes de equipe que trabalham nas atividades dentro do Visual Studio, em atividades sincronizadas pela integração, não necessita fazer o informe de horas através do timesheet. Vejam que o próprio mecanismo de integração já envia essas horas automaticamente para o gestor e o gestor vai fazer a aprovação, seguir o fluxo de aprovação, assim como já foi mostrado em outra videoaula, da mesma forma. Ok? Então, por hoje é só.
Grande abraço e até a próxima videoaula.